Existe um tipo de batalha que não começa com barulho, não envolve inimigos visíveis e nem exige força física. Ela se instala em silêncio, cresce no interior e consome energia sem que você perceba exatamente quando tudo começou. É a luta que acontece quando alguém segue em frente, aparentemente fazendo tudo certo, mas internamente sente que algo está fora do lugar. O mais inquietante é que muitas vezes essa batalha não é contra circunstâncias, pessoas ou desafios externos. É contra uma direção divina que insiste em conduzir por um caminho diferente daquele que você escolheu. Poucas pessoas admitem isso em voz alta, mas a verdade é que resistir ao plano de Deus é mais comum do que se imagina. Nem sempre essa resistência é rebelde ou consciente. Às vezes, ela surge como insistência, como tentativa de manter controle, como apego a decisões que parecem lógicas, seguras e até espirituais. O problema não é continuar caminhando, é caminhar desalinhado. E quando isso acontece, a vida até avança, mas a paz fica para trás. Aqui está algo que quase ninguém percebe de imediato. Deus nunca chama alguém sem oferecer uma escolha real. Caminhar com Ele ou insistir em seguir sozinho. O que raramente se diz é que essa escolha não é neutra. Um caminho gera leveza, mesmo em meio à dificuldade. O outro gera desgaste, mesmo quando tudo parece promissor. É por isso que tantas pessoas continuam orando, frequentando ambientes espirituais e se mantendo ocupadas, mas sentem um cansaço que não combina com o esforço que fazem. Esse conteúdo existe para algo específico: ajudar você a identificar com clareza se existe hoje algum desalinhamento entre seus passos e a direção de Deus. E mais importante, mostrar como reconhecer os sinais antes que o desgaste se transforme em esgotamento. Quando esse alinhamento é restaurado, algo muda imediatamente por dentro. Não é magia, não é emoção passageira, é paz que se sustenta. Ao longo desta mensagem, você vai perceber que certos padrões se repetem na vida de quem resiste à vontade de Deus, mesmo sem perceber. E o mais intrigante é que esses sinais não aparecem para condenar, mas para alertar. A pergunta que fica no ar, e que talvez você nunca tenha feito dessa forma, é simples e desconfortável ao mesmo tempo. Será que o que tem parecido dificuldade, na verdade, é um convite que você tem evitado aceitar? O primeiro sinal costuma surgir de forma persistente, quase irritante, uma inquietação que não vai embora. Não se trata de estresse comum, nem de cansaço físico. É uma sensação profunda de que nada se encaixa completamente. Você desacelera, tenta aproveitar o que já conquistou, mas o contentamento não se estabelece. A mente continua acelerada, o coração permanece pesado e a sensação é de estar sempre correndo atrás de algo que nunca alcança. Essa inquietação não significa que algo está dando errado na vida exterior. Pelo contrário, muitas vezes tudo parece funcional. Os compromissos seguem, os planos continuam, as metas estão em andamento, mas existe um atrito invisível entre o ritmo da sua vida e o ritmo do seu espírito. É como se seus passos estivessem avançando enquanto sua alma tivesse ficado alguns metros atrás, tentando acompanhar algo que não reconhece como caminho certo. A Escritura deixa claro que a paz não é algo que se fabrica à força. Ela é consequência direta de confiança e entrega. Em Isaías, aprendemos que a paz perfeita é mantida naqueles que confiam plenamente e mantêm seus pensamentos firmados em Deus. Quando essa confiança é adiada e a entrega é parcial, a tranquilidade até aparece em momentos isolados, mas nunca permanece. Ela vem e vai, deixando a sensação de vazio ainda mais evidente. É importante entender algo fundamental. Essa inquietação não é punição, ela é informação. É o modo como Deus sinaliza que existe um desalinhamento acontecendo. Não é acusação, é aviso. Assim como um carro pode continuar funcionando mesmo com as rodas fora de eixo, a vida segue, mas o desgaste interno se acelera. A energia se esgota mais rápido, a alegria diminui e o cansaço emocional chega antes do físico.
Se você já sentiu isso, talvez tenha tentado ignorar, se distrair ou normalizar essa sensação. Mas e se, em vez de fugir dela, você parasse para escutar o que ela está tentando revelar? Escreva nos comentários a frase: "Eu preciso de alinhamento". Às vezes, reconhecer isso publicamente é o primeiro passo para que a paz encontre espaço para voltar. Depois da inquietação constante, surge um padrão ainda mais difícil de ignorar: portas que insistem em se fechar. Você planeja com cuidado, ora com sinceridade e ajusta estratégias várias vezes. Investe tempo, energia e expectativa. Ainda assim, cada tentativa parece travar exatamente quando o avanço parecia certo. No início, você interpreta como atraso normal. Depois começa a suspeitar de oposição. Mas chega um momento em que o acúmulo de tentativas frustradas deixa claro que não se trata de um evento isolado. O problema não é o esforço. O problema é a insistência. Quando algo exige força excessiva o tempo todo, quando tudo precisa ser empurrado, forçado ou sustentado à base de ansiedade, isso revela mais do que dificuldade, revela desalinhamento. Em Apocalipse, é dito que aquilo que Deus abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém consegue abrir. Isso muda completamente a forma como portas fechadas deveriam ser interpretadas. Nem toda porta fechada é correção, e nem toda negativa é punição. Muitas vezes é proteção. Deus enxerga consequências que ainda não são visíveis para você. Ele vê o que aquele caminho exigiria, o que roubaria, o que desgastaria. E por isso, interrompe, mesmo quando você está emocionalmente envolvido com a ideia. O que parece rejeição, muitas vezes é redirecionamento. O problema é que, quando alguém está lutando contra o plano de Deus, tende a confundir persistência com obediência. E há uma diferença enorme entre perseverar no que Deus mandou e insistir no que Ele já interrompeu. Portas arrombadas sempre cobram mais do que oferecem, exigem concessões, drenam energia e geram frustração constante. Aqui está a pergunta que quase ninguém quer fazer com honestidade. Isso está difícil porque é um processo legítimo, ou porque eu estou tentando atravessar algo que Deus já sinalizou para não seguir? Ignorar essa pergunta pode custar muito mais do que apenas tempo. Existe um terceiro sinal, ainda mais sutil, que revela resistência ao plano de Deus: a repetição de arrependimento após decisões conscientes de desobediência. Não estamos falando de erros comuns ou falhas inesperadas. Trata-se de saber exatamente o que deveria ser feito, sentir convicção clara e ainda assim escolher adiar, negociar ou justificar. Deus falou. A instrução foi compreendida. O desconforto foi sentido, mas em vez de obedecer, você decidiu esperar um pouco mais. Esperar o momento certo, esperar sentir mais segurança, esperar perder menos. Com o tempo, essa pausa deixou de ser exceção e se tornou padrão. E toda vez que você escolhe não obedecer, algo dentro de você pesa mais. A história de Jonas deixa isso evidente. Quando Deus o direcionou, ele escolheu correr para o lado oposto, não porque não entendeu, mas porque não concordou. Em Jonas, vemos que a fuga não trouxe alívio, trouxe tempestade. A desobediência sempre promete facilidade, mas entrega custo. O que parecia mais confortável no início se transforma em confinamento depois. Obediência adiada gera conflito interno, a consciência perde clareza, o peso espiritual aumenta e a paz desaparece. Não porque Deus retira algo, mas porque Ele nunca sustenta caminhos que nos afastam daquilo que nos protege. A instrução divina não existe para restringir, mas para preservar. Se você percebe que está sempre pedindo perdão pelas mesmas escolhas, talvez o problema não esteja na falta de força, mas na resistência em confiar. E aqui está o ponto que poucos percebem. Enquanto você adia a obediência, também adia o acesso àquilo que Deus já preparou depois dela. O que será que está do outro lado dessa decisão que você continua evitando?
Há um sinal que costuma confundir muita gente, porque por fora ele parece virtude, a exaustão acompanhada de muito movimento. Você faz demais, se envolve demais, se doa demais. A agenda está cheia, os dias passam rápido e ainda assim, quando tudo termina, a sensação não é de realização, é de vazio. O corpo está cansado, mas o coração está ainda mais. Nada parece avançar na mesma proporção do esforço investido. Esse tipo de desgaste não tem relação com preguiça ou falta de compromisso. Pelo contrário, geralmente aparece em pessoas responsáveis, dedicadas e espiritualmente engajadas. O problema é que a atividade sem alinhamento sempre gera esgotamento. Quando Deus não está liderando o processo, o esforço deixa de ser leve e passa a ser pesado. Em Salmos aprendemos que, se o Senhor não edifica a casa, todo o trabalho se torna vão. Não inútil no sentido de valor humano, mas improdutivo no sentido espiritual. Existe uma diferença clara entre esforço com graça e esforço sem direção. Quando Deus conduz, até o cansaço faz sentido. Existe reposição, clareza e fruto. Quando não conduz, tudo parece drenante. Você entrega energia, mas não recebe vida de volta. O progresso é lento, a frustração cresce e a motivação começa a morrer silenciosamente. Muitas pessoas tentam resolver isso fazendo ainda mais. Mais projetos, mais compromissos, mais tentativas de compensar o vazio interno com produtividade externa. Mas esse ciclo só aprofunda o desgaste. Deus nunca chamou ninguém para viver constantemente esgotado em nome dele. Quando o plano é dele, existe esforço, sim, mas também existe sustentação. A exaustão constante não é acusação, é sinalização. É Deus dizendo de forma silenciosa que você está construindo algo sem Ele no centro. E quando isso acontece, o custo sempre é maior do que o retorno. O último sinal dessa sequência é talvez o mais revelador, uma convicção que não desaparece. Não importa o quanto você se ocupe, o quanto se distraia ou tente racionalizar. Sempre que o barulho diminui, aquela mesma impressão retorna. Um incômodo específico, uma direção clara, um chamado que insiste em reaparecer. Isso não é culpa nem pressão externa. Em João, aprendemos que o Espírito Santo convence, não para condenar, mas para conduzir. Convicção não empurra para longe de Deus, ela puxa de volta. Não grita para expor, sussurra para guiar. E justamente por ser suave, muitos tentam ignorá-la. Se Deus quisesse se afastar, o silêncio tomaria o lugar dessa voz. A indiferença substituiria o incômodo. Mas o fato de essa convicção continuar voltando é prova de cuidado, não de rejeição. É Deus dizendo, repetidamente, que ainda existe um caminho de retorno, ainda existe alinhamento possível, ainda existe convite aberto. A maioria das pessoas não luta contra Deus por rebeldia, mas por medo. Medo do desconhecido, medo de perder o controle, medo de soltar o que é familiar. Resistir dá a falsa sensação de segurança. Render-se parece arriscado, mas aquilo que você tenta proteger pode estar sendo exatamente o que está te limitando. Aqui está algo que muda tudo. Deus nunca pede que você solte algo sem intenção de substituir por algo melhor. A resistência mantém você ocupado, a entrega abre espaço para a paz. E talvez a pergunta mais honesta que você possa fazer agora seja esta: o que exatamente essa convicção tem tentado me levar a enfrentar? E por que eu continuo adiando? Existe uma razão pela qual tantas pessoas permanecem lutando contra o plano de Deus, mesmo quando percebem os sinais. Resistir, no curto prazo, parece mais seguro. Confiar exige abrir mão do controle antes de ter todas as respostas. A resistência permite manter o que é familiar, mesmo que seja desgastante. A entrega exige abandonar certezas conhecidas em troca de uma promessa que ainda não se materializou. O plano de Deus raramente começa explicando todos os detalhes. Ele normalmente pede passos antes de apresentar o mapa completo. Isso confronta diretamente a necessidade humana de previsibilidade.
Queremos garantias antes de obedecer, clareza antes de confiar, resultados antes de nos mover. Mas fé não funciona dessa forma. Fé começa quando o controle termina. É por isso que muitos preferem lutar a se render. Lutar dá a sensação de autonomia. Render-se parece vulnerável. Só que essa sensação de controle é ilusória. Ela apenas mascara o desgaste interno que cresce silenciosamente. A resistência não impede o plano de Deus de existir, apenas atrasa o momento em que você desfruta dele. Quando alguém insiste em carregar o que Deus já pediu para soltar, o peso aumenta com o tempo. Não porque Deus adiciona fardos, mas porque aquilo que não foi feito para ser sustentado começa a consumir energia emocional, espiritual e mental. O cansaço não vem do chamado, vem da resistência ao chamado. Talvez o maior engano seja acreditar que confiar em Deus significa perder algo importante. Na verdade, quase sempre significa parar de perder tempo, paz e força em caminhos que nunca foram designados para você. Existe um ponto em que insistir deixa de ser coragem e passa a ser teimosia. É nesse ponto que a ação mais poderosa não é avançar, mas parar. Parar de forçar portas fechadas. Parar de acelerar processos que não amadureceram. Parar de tentar fazer dar certo algo que exige esforço constante para se manter em pé. Muitos associam pausa à fraqueza, mas espiritualmente ela costuma ser um ato de maturidade. Parar cria espaço para ouvir. Silenciar permite perceber direções que antes estavam sendo abafadas pelo excesso de movimento. Quando você desacelera, Deus não precisa gritar para ser ouvido. A oração nesse momento deixa de ser um discurso ensaiado e se torna uma conversa honesta. Confusão, frustração e resistência são colocadas diante de Deus sem maquiagem espiritual. Não para convencer Deus de algo, mas para permitir que Ele realinhe o coração. E quando isso acontece, a direção começa a se tornar mais clara, não de forma dramática, mas firme. Deus costuma confirmar seus caminhos através de pequenas certezas internas, pensamentos recorrentes e palavras que ganham vida no momento certo. Não é pressa, não é ansiedade, é convicção tranquila. E quanto mais você resiste, mais distante isso parece. Quanto mais você se rende, mais acessível se torna. A pergunta que começa a emergir nesse ponto não é mais o que vai acontecer se eu obedecer, mas o que continuará acontecendo se eu não obedecer. E essa mudança de perspectiva costuma revelar algo que estava oculto até então. Existe um momento decisivo em que algo muda internamente. Não é quando tudo se resolve externamente, mas quando a resistência finalmente cede. A obediência, que antes parecia custosa, começa a perder o peso. Não porque o caminho se tornou fácil, mas porque deixou de haver atrito interno. O coração e a direção finalmente começam a caminhar juntos. Quando a resposta a Deus é imediata, a luta diminui. A mente para de negociar, o espírito para de resistir e a alma encontra descanso mesmo em meio ao desafio. Obedecer não elimina o esforço, mas remove o desgaste desnecessário. Existe uma diferença profunda entre caminhar cansado e caminhar esgotado. Um ainda tem propósito, o outro apenas consome. A demora em obedecer costuma ser confundida com prudência. Mas na maioria das vezes é apenas medo disfarçado. Medo de perder, medo de errar, medo de confiar. Só que cada adiamento prolonga um conflito interno que não precisava existir. Quando Deus direciona, Ele também sustenta. O peso surge quando tentamos carregar sozinhos algo que deveria ser conduzido por Ele. É nesse ponto que muitos percebem algo surpreendente. O que parecia um sacrifício era, na verdade, um alívio adiado. Aquilo que você resistia não estava ali para tirar algo de você, mas para libertar você de um fardo que já estava pesado demais. A obediência não te empobrece, ela te alinha. E quanto mais cedo esse alinhamento acontece, mais rápido a paz começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela inquietação. O que muda não é apenas o caminho, mas a forma como você caminha nele. Quando a resistência cessa, algo silencioso, porém profundo, começa a acontecer.
A paz retorna de forma estável, não como emoção passageira, mas como base. As decisões deixam de ser tomadas na pressa e passam a ser guiadas por clareza. A ansiedade perde força porque já não há mais necessidade de controlar tudo. O alinhamento não significa ausência de desafios, significa presença de direção. Mesmo quando surgem obstáculos, eles não paralisam, porque há convicção de propósito. A energia que antes se esvaía, agora é reposta. A mente encontra foco, o coração encontra descanso, a vida começa a fluir com mais naturalidade. Portas que antes pareciam trancadas deixam de ser obsessão. Algumas continuam fechadas, mas já não geram frustração. Outras se abrem sem esforço excessivo. O que muda não é apenas o cenário externo, mas a forma como você interpreta cada movimento. A confiança substitui a ansiedade. É nesse estágio que muitos percebem o quanto lutaram contra algo que estava tentando ajudá-los. O desgaste não veio de Deus, veio da resistência. O atraso não foi punição, foi insistência. E essa percepção costuma gerar uma pergunta inevitável: quanto tempo foi perdido tentando sustentar algo que nunca foi para ser carregado? Responder essa pergunta não é confortável, mas é libertador. Porque a partir dela, a escolha se torna clara: continuar lutando ou finalmente caminhar em alinhamento. Depois de reconhecer os sinais, entender as causas e perceber o peso da resistência, chega um ponto em que lutar deixa de parecer uma opção viável. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque continuar da mesma forma se torna insustentável. O cansaço não é mais ignorável. A inquietação não é mais disfarçável. A convicção não é mais silenciosa o suficiente para ser abafada. Nesse estágio, muitas pessoas percebem que não estão cansadas da caminhada em si, mas do modo como têm caminhado. Não é o propósito que pesa, é o desalinhamento. Não é o chamado que drena, é a tentativa de controlá-lo. Quando essa ficha cai, algo começa a mudar internamente. Resistir exige energia constante, exige justificativas, racionalizações e distrações contínuas. Confiar, por outro lado, exige apenas um passo honesto por vez. É nesse contraste que a resistência começa a perder força. Não porque o medo desapareceu, mas porque permanecer como está custa mais do que avançar. Muitos imaginam que se render a Deus significa perder a autonomia, mas na prática significa parar de carregar responsabilidades que nunca foram suas. Deus não chama para o esgotamento crônico, Ele chama para a dependência. E dependência, embora confronte o orgulho, alivia a alma. Quando resistir já não faz mais sentido, a pergunta muda novamente. Já não é: será que Deus está certo? Mas quanto tempo ainda vou gastar lutando contra algo que claramente está tentando me conduzir? Toda essa jornada converge para um convite simples, porém decisivo: alinhar-se, não parcialmente, não quando for conveniente, mas de forma consciente e intencional. Alinhamento não acontece por acidente. Ele nasce de uma decisão clara de parar de resistir e começar a confiar, mesmo sem todas as respostas. Deus não força ninguém a segui-lo. Ele convida, direciona e espera. O plano continua existindo, independentemente da resistência humana. A diferença é que quando você se alinha, passa a experimentar o que antes apenas observava de longe. A paz deixa de ser promessa futura e se torna realidade presente. Esse convite não ignora suas dores, seus medos ou suas perdas. Ele atravessa tudo isso. Deus não pede que você confie porque o caminho é fácil, mas porque Ele é fiel. O alinhamento não remove os desafios, mas muda completamente a forma como você os enfrenta. Talvez enquanto ouvia essa mensagem, algo tenha ficado evidente para você. Um ajuste específico, uma decisão adiada, um apego que precisa ser solto. Ignorar isso é continuar no ciclo. Responder é abrir espaço para a transformação real. Se essa mensagem fez sentido para você, demonstre isso agora. Deixe seu like, se inscreva para continuar recebendo conteúdos como este e ative o sininho para não perder as próximas mensagens.
Às vezes, uma simples ação externa reforça uma decisão interna que já começou a ser tomada. Quando alguém finalmente se alinha com o plano de Deus, a mudança mais profunda não acontece do lado de fora, mas dentro. A inquietação que antes dominava os pensamentos começa a perder espaço. A ansiedade diminui. A necessidade constante de confirmação externa se dissolve. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque a confiança passou a ocupar o lugar do controle. Isso não significa que tudo se torna simples ou confortável. Significa que agora existe clareza. Os desafios continuam, mas já não confundem. As decisões passam a ser tomadas com mais paz e menos medo. O coração encontra estabilidade, mesmo quando o cenário ainda está em construção. É como se a alma finalmente reconhecesse o ritmo certo da caminhada. O que antes parecia resistência divina começa a ser entendido como cuidado. O que parecia atraso se revela preparação. O que parecia perda se mostra livramento. Muitas pessoas só percebem isso depois que param de lutar. Antes disso, tudo parece confronto. Depois, tudo passa a fazer sentido. Esse alinhamento também redefine expectativas. Você deixa de exigir que Deus confirme seus planos e passa a buscar compreender os dele. A oração muda de tom. Já não é uma tentativa de convencer, mas um espaço de escuta. E quanto mais você escuta, mais percebe que Deus sempre esteve conduzindo, mesmo quando você insistia em ir na direção oposta. É nesse ponto que a vida espiritual deixa de ser cansativa e passa a ser sustentável. Não porque você faz menos, mas porque agora faz o que realmente foi chamado para fazer. O alinhamento com Deus não é um evento único, é uma escolha diária. Todos os dias surgem oportunidades de voltar ao controle, de insistir em atalhos, de correr novamente. E todos os dias também existe o convite silencioso para confiar mais uma vez, obedecer mais uma vez, render-se mais uma vez. Deus não espera a perfeição, Ele espera a disposição. Disposição para ouvir, para ajustar, para retornar quando perceber que saiu do eixo. A graça não desaparece quando você erra. Ela permanece justamente para te conduzir de volta ao centro. O problema nunca foi tropeçar. Sempre foi insistir em permanecer fora do caminho. Se você chegou até aqui sentindo que algo dentro de você foi confrontado, isso não é acusação, é direção. É Deus chamando sua atenção, não para expor falhas, mas para restaurar alinhamento. O incômodo que você sentiu não veio para te paralisar, veio para te mover. A pergunta final não é complexa, mas é profundamente honesta. Hoje, você está disposto a parar de lutar e começar a confiar? Não amanhã, não quando tudo fizer sentido. Hoje, porque o plano de Deus não começa quando você entende tudo. Ele começa quando você decide confiar. E no momento em que essa decisão é tomada, mesmo que em silêncio, algo muda. A paz encontra espaço, o peso diminui, a direção se torna clara. E aquilo que antes parecia uma batalha passa a ser uma caminhada firme, alinhada e cheia de propósito.